Fala pessoal, boa tarde, sou o Thiago da Nauheimer Assessoria, somos especialistas em gestão financeira, reestruturação empresarial, recuperação judicial também, BPO financeiro, análise de resultados, fluxo de caixas e agora a gente está com a Nauheimer Educa, que é educação financeira voltada para jovens, né? E hoje eu estou aqui com o Adalberto, com a Emily, muito boa tarde, obrigado por terem vindo. Boa tarde. E a gente vai falar sobre educação financeira para jovens, né? A gente tem duas visões diferentes de educação e de visão, né, sobre o dinheiro. O que é a educação financeira? Educação financeira é você saber trabalhar com o seu dinheiro, né, de uma maneira inteligente. Então, como a gente está trabalhando com jovens, hoje em dia, que é muito difícil, se a gente for conversar com os jovens de hoje, né, Emily e Adalberto, que não querem estudar, não querem trabalhar, ou por condições financeiras da família, ou por conta mesmo que essa geração mesmo está muito desinteressada, né, em ganhar dinheiro, então, ou saber lidar com dinheiro. Então, é muito difícil isso hoje em dia. Então, eu trouxe a visão, a gente vai trazer a visão da Emily, que desde nova, né, trabalhou, o Adalberto também foi pro lado dos estudos. Então, a gente vai ver essas duas visões um pouco diferentes, mas com bastante histórias aí para contar pra gente, tá bom? Então, seja bem-vinda, Emily, seja bem-vinda, Adalberto. Muito obrigada. Vamos primeiro as damas. A Emily conta um pouquinho, né, sua idade, o que você faz. Boa tarde, meu nome é Emily, eu tenho 20 anos e desde os 12 eu comecei a trabalhar no restaurante do meu pai. Nunca fui do estudo, meu pai também sabia disso. Nunca fui a aluna mais inteligente, mas também não ligava, não vou ligar pros estudos. Eu ligava, mas era na média. Não queria ser médica, não queria ser advogada, não tinha nenhuma profissão que eu desejava. Então, meu pai sentava comigo e conversava. Se não é do estudo, tem que ser do trabalho. Então, a partir dos 12 anos, quando abri o restaurante, eu comecei a trabalhar como caixa. Atendi, era do tamanho do balcão, tem até umas fotos, só tinha a cabeça pra fora, assim, atendendo os clientes. Eu não sei quem era pior, se era eu atendendo os clientes ou os clientes aceitando fazer um pedido com uma criança de 12 anos, com 1,5 m. Mas dava certo, eu nunca errei. Sempre anotei certinho. 1,5 m ainda continua, né? A altura não mudou muito. Então, trabalhei lá até os 18, que foi quando fechou o restaurante, depois da pandemia e tudo mais. E logo em seguida eu trabalhei com uma amiga minha, que a mãe dela tinha um ateliê. E ela sempre falou, sempre quis indicar você pra trabalhar, porque você sempre foi muito focada, sempre, toda vez falava assim, vamos pra uma festa? E eu falava, não, eu tenho que trabalhar. Eu sempre, principalmente por ser da família, então eu sempre ficava focada nisso, que eu tinha que ajudar. E aí, depois que fechou, fui trabalhar com ela, fiquei mais ou menos 1 ano, até que um colega meu falou que abriu oportunidade pra trabalhar na gráfica que ele trabalhava, na parte do TI. E eu estava estudando TI, e foi a minha primeira entrevista com 3 gestores. Mas isso, Emily, depois de quantos anos, né, de quando que você começou com 12 até essa primeira entrevista? Com 19. 19 anos. E eu nunca tinha feito uma entrevista com gestores, diretores. Eles falam, você tem experiência? E a minha experiência era atender cliente, lavar chão, lavar prato, no ateliê de fazer coisas feitas à mão. Então, eu não tinha experiência na parte de comercial, né? O pessoal fala administração, eu não tinha essa experiência. Então, eu tive que me vender. Falar que eu aprendia rápido, que eu sabia fazer as coisas, mesmo sem saber. Mas quando eu entrei, quando eles me contrataram, eu não tinha um Excel. Eu fui fazer curso de Excel, eu fui fazer curso de vendas, tudo pra tentar me encaixar na empresa, porque eu sabia que já que eu não era do estudo, eu tinha que conquistar eles no trabalho. Sim. Mostrar que eu era boa nisso. E eu tô lá até hoje, vai fazer 1 ano. Fez 1 ano já, agora. Bacana. Vamos falar um pouquinho, Adalberto, depois a gente entra em mais detalhes. Trinchai. Tudo bem? Meu nome é Adalberto, tenho 26 anos. Hoje eu sou especialista de investimentos numa instituição financeira, a maior da América Latina. Diferente da Emily, eu encontrei nos estudos uma maneira de prosperar, né? Quando eu era adolescente, a minha família, meu pai e minha mãe, a gente passou por algumas dificuldades financeiras, né? Bem difícil. E foi naquele momento que eu observei que eu precisava fazer alguma coisa, né? Que foi um start que eu tinha que correr atrás dos meus estudos, do trabalho, porque eu não teria costas quentes com ninguém, né? Ia ter que botar a faca no dente e ir para cima. Então, eu consegui me formar, fiz ensino médio integradal técnico de informática, isso lá em São Caetano. Sou formado hoje em administração, né?
Fiz inclusive pelo ProUni, né? Meus estudos foram gratuitos justamente por a questão da renda, consegui ter um desempenho no Enem mesmo, estando na escola pública, né? Sou pós-graduado em Finanças Corporativas e Investment Banking e tenho certificações financeiras CPA 10, CPA 20 e CFP, certificação de Planejamento Financeiro Internacional, né? E foi por meio dos estudos que eu consegui me destacar, começando de baixo. A gente depois pode até destrinchar a minha carreira, se for o caso, né, para trazer como exemplo para vocês, mas foi muito bom para mim e com certeza me trouxe para outro patamar, um patamar que eu nunca imaginei que eu conseguiria se não fosse os estudos. Não, bacana, Emily e Adalberto. Então a gente tem duas histórias diferentes, né? Por conta até de dificuldades, né? Eu imagino, né? A gente tem clientes de vários ramos de atividades. E a gente já teve o do restaurante, inclusive a gente já até trabalhou junto aí no restaurante, era um restaurante conceituado na Moca, né? Infelizmente veio a pandemia, assim como fechou vários restaurantes, infelizmente também fechou o restaurante do seu pai. Mas era um restaurante super legal, dava bastante visibilidade, né, era um restaurante vegano que dava bastante visibilidade, né, no tema vegano. E o restaurante tem uma dificuldade, né, a maioria das pessoas que trabalham lá, se você for ver a maioria dos restaurantes, 80% dos restaurantes, é a família que trabalha, o pai, a mãe, é o marido, a esposa. Então, para reduzir custos, a família acaba trabalhando para reduzir custos e sobrar mais dinheiro para a família, né? Para todo mundo que está ali. Então, é uma dificuldade, né? Então, quando seu pai chamou você, a gente entende por conta da dificuldade que é manter uma empresa, né? E principalmente um restaurante que a margem é muito baixa. Uhum. E qual que foi a relação, tanto para você, Emily, quanto para você, Adalberto, da relação da infância com dinheiro, né? Porque igual você começou a trabalhar muito nova, com 12 anos, naquela fase que eu tenho um filho com 5, com 12, não imagino ele trabalhando, né? Eu imagino ele estudando ou fazendo algum esporte, alguma coisa assim do tipo. E você, desde novinha, trabalhando, já focando, e a ideia do seu pai já sabendo que você não era do estudo e já te colocou para trabalhar para você, pelo menos, se desenvolver. E depois você pode falar, né, qual é essa relação que teve da sua infância com o trabalho, né, com 12 anos, e o Adalberto também, né, depois passando essas dificuldades que você passou junto com a família, em relação ao dinheiro, né, ao que fez ali, qual foi o gatilho que fez falar, não, se eu não estudar, eu vou terminar como meu pai, eu não vou conseguir as coisas, e eu preciso disso caso lá no futuro tenha alguma emergência. Para onde que vocês foram, né? O que vocês imaginaram? Qual é essa relação, né, da infância com o dinheiro, né? Como que você pensou? Qual que foi o start ali que falou, não, eu preciso fazer isso para ganhar dinheiro, senão eu vou ser ninguém na vida. Com dinheiro, eu sempre fui de guardar, desde pequenininha, mas antes eu não trabalhava, então eu não ganhava dinheiro, eu pedia dinheiro. Eu tinha um cofrinho, e eu sempre falava, alguém pode me dar uma moedinha? E ia juntando. Com isso, eu acho que foi com uns 10 que eu comprei meu primeiro celular. Foi juntando dinheiro em moedinha por moedinha, e eu lembro que meu pai, ele quebrou o cofrinho, levou o saco pro banco, e o cara teve que contar moedinha por moedinha, e depois dar a nota, e a gente foi comprar o celular. Foi a minha primeira conquista, assim, a primeira coisa que eu lembro que eu conquistei, eu tinha uns 10 anos. Quando eu abri o restaurante, obviamente eu não ganhava um salário. Porque, como você mesmo disse, eu tava ali pra ajudar. Então, não fazia sentido uma criança de 12 anos receber um salário mínimo, por exemplo. Sim. Então, eu ganhava R$100. E aí, meu pai falava, você tem o seu dinheiro, então se você, por exemplo, quiser comer na escola, obviamente, alguma besteirinha, né, não sei, algo essencial, alguma besteira na escola, você que vai ter que pagar. Se você quiser comprar algum brinquinho, colar, essas coisas, você que vai ter que pagar. Então, nisso, eu já fui criando minha independência. Não, obviamente, não ajudava com coisas dentro de casa, com valor, mas as minhas coisas que eu queria comprar, eu que tinha que pagar. E eu gastava tudo com comida. Eu, na escola, eu adorava comer besteira. Até que uma hora, com uns 14, 15, começou festa. E aí, pega Uber, tem que comprar tal coisinha pra entrar na festa. E tem que ajudar com comida na festa, pizza. Aí eu falei, então vou ter que segurar o dinheiro, não dá pra ser só no lanche. Então, eu comecei a ter essa percepção de dividir os valores que eu ganhava.
isso vai ser pra lanche, isso pra eu gastar com alguma coisa pra mim, isso pra algum diversão, alguma coisa desse tipo. Ô, Emily, só entrando nesse ponto, né, que você destacou bem, o que acontece? A maioria dos jovens cometem esses erros. Hoje ainda mais. Como você veio, né, de família, que teve restaurantes, já era empreendedores e tudo mais, hoje o maior erro dos jovens é não ter essa noção do dinheiro, né? Tipo, ou gasta tudo com besteira, ganhou Que era o que eu pai fazia. e gasta, mas aí você chegou num ponto que você, a certa idade, você falou, não, preciso parar, preciso deixar um pouquinho aqui, no cofrinho aqui, o outro vai para as despesas que não são necessárias. Sim, sim. Né? Vai para festas, baladas, tal, e etc. Não, mas um outro você guardava, né, para fazer um cofrinho, né? Hoje, a maior dificuldade que a gente vê nos jovens é não saber lidar com dinheiro. Então, todo o dinheiro que eles ganham, eles gastam com coisas que não serão úteis, né, para a saúde financeira deles. Né? Então, pode com certeza. Então, como eu tive essa relação com dinheiro, vi dinheiro desde pequenininha, que foi uma coisa, com certeza, a influência dos meus pais. Meu pai sempre me explicou como funcionavam as coisas. Você tem que fazer assim, você tem que fazer desse jeito, tem que ter uma reserva. Então, isso me ajudou muito. Quando fechou... eu fui ficando mais velha, meu salário foi aumentando, até que chegou um momento que... Quando fechou o restaurante e eu já tinha meu outro trabalho, as minhas despesas eu pagava. Mas ainda morando com meus pais, então dentro de casa eu não pagava as coisas, mas tudo que era envolvido comigo, você que tinha que eu tinha que arcar. Até, por exemplo, eu já tinha 18, às vezes meu pai emprestava o carro. Meu pai sempre falou, se você pega alguma coisa emprestada, você tem que devolver do jeito que você pegou. Se eu pegava o carro com o tanque cheio, eu tinha que devolver com o carro com o tanque cheio. Então, eu tinha que, do meu dinheiro, encher o tanque e entregar pro meu pai. Então, muita da minha percepção das coisas que eu faço foi influência dos meus pais. Meu pai sempre olhando, falando, você tem que fazer desse jeito, você tem que guardar dinheiro, você tem que pensar no futuro, você tem que olhar pra você mesmo. Você é do estudo? Não, você não é do estudo. Então, você vai ter que ir pro trabalho. Você vai ter que juntar dinheiro. Sua família não tem muito dinheiro. Não tem como você ficar dependendo disso, como se fosse uma herdeira. Não sou herdeira, então eu falo assim, eu tenho que fazer o seu. Então, isso, por trabalhar desde criança, veio muito cedo pra mim. Sim. E eu sempre fui independente nesse quesito. Então, assim... O que o trabalho cedo faz, né, diferente dos estudos, é essa consciência do dinheiro, né? E um ponto importante que seu pai sempre te ajudou nisso também, de você ter essa consciência do dinheiro desde cedo. Então, te ajudou bastante. Sim. Né? Ao contrário, igual a gente vai ouvir o Adalberto falando, da consciência dele do dinheiro da juventude, né? Que você, diferentemente dele, não passou, acredito que as dificuldades que ele passou com a família dele. Sim. Que aí, por isso que ele mudou a rota, e aí aí agora ele pode explicar um pouquinho. Sim, é um pouco diferente da Emily. Eu não comecei a trabalhar cedo, eu comecei a trabalhar com 18 anos, até mesmo que não dava. Quando eu era adolescente, eu já estava na escola integral, né, do técnico, saía de casa às 5 horas da manhã, chegava às 7 horas da noite, que era integrado, fiz o técnico de informática junto. Mas para contar a história é legal voltar um pouco, entender como que isso se deu, né? Eu sou filho único, né, tenho meus pais, são muito trabalhadores desde sempre, mas chegou numa época da minha adolescência que os dois perderam emprego juntos e começou a vir bastante dificuldade financeira, né? E eu nunca tive que lidar com dinheiro porque não tinha, né? Não ganhava mesada, não ganhava nada, então não tinha nem que saber como lidar algo que você não tem. E só que eu tive um start que eu percebi desde novo o seguinte: os meus pais, eles abriram muita coisa da mão da vida deles para minha. Então, até o 9º ano, eu estudei em escola particular, aos trancos e barrancos, atrasando boleto, mas foram até o final. A gente sempre morou de aluguel, nunca teve carro. Eu fui ter o meu primeiro carro agora, que eu comprei aos 20, né? Mas a gente nunca teve. E eles pagaram a minha escola, investiram nos meus estudos, mas eles mesmos não tinham esse conhecimento, né? Não tive meu pai me ensinando a lidar com dinheiro, faz isso, faz aquilo. Foi meio que pelo exemplo, né? De ver o que eu precisava fazer. E foi mais ou menos aos 14 anos, que foi, eu acho que o ápice, 14, 15 anos que a gente teve de ter luz cortada, de até ordem de despejo, né? E foi naquele momento que eu percebi que eu precisava fazer alguma coisa. Eu não queria passar mais aquilo, nem sozinho, nem com meus pais. Então, eu acho que esse foi o primeiro combustível que eu tive na vida
para poder pensar em dinheiro de uma forma diferente. Porque ninguém quer passar dificuldade na vida. Ninguém. Todo mundo quer prosperar. Todo mundo quer comprar sua casa, seu carro, quer viajar. Mas nada disso vai vir de mão beijada. Principalmente quando você vem de uma família mais humilde. Então você precisa fazer alguma coisa para poder mudar essa sua realidade. E você não vai ter resultado acima da média tendo hábitos que a média tem. Então você vai ter que estudar mais do que todo mundo, vai ter que juntar mais dinheiro que todo mundo, vai ter que abrir mão de muita coisa que você queira comprar, principalmente prazeres imediatos, sair, ir pra balada, ir pra festa. Qual que é o seu objetivo principal? Então tem que ter um pouco de desequilíbrio, né, na vida, em algumas partes, para você conseguir algo maior. E foi isso que eu percebi. E desde esses 14, 15 anos eu falei, olha, eu vou estudar, vou ser o melhor da turma no que eu puder, vou fazer o máximo para conseguir, sem muito norte. Fui estudando, foi acontecendo. Eu fiz um curso técnico de informática, como eu disse, no ensino médio, decidi que não era aquilo que eu queria seguir, gostei bastante, tanto é que me ajudou depois a conseguir um emprego no banco. Eu saí dos 18 anos, completei 18, sem faculdade, sem emprego. Só tinha um curso técnico ali no meu diploma, né? E eu sabia que eu precisava trabalhar. E eu não sabia muito com o quê. E nem com o que eu ia estudar. Né? Eu fui no site do ProUni, né? Que é para quem não sabe, o ProUni é um financiamento estudantil, que geralmente quando você é baixa renda ou não tem como pagar a faculdade, o governo paga se você tiver uma boa nota no Enem. E um dos cursos que estavam disponíveis era o curso de administração. E eu não sabia muito bem o que eu queria fazer. Tem até essa piada de quem não sabe o que faz administração, mas eu não sabia de verdade o que eu ia fazer. Mas você já tinha uma noção. Ou era estudar... É isso. Eu sabia que eu não queria informática. Nada, De resto, eu precisava estudar. E consegui. E em dezembro, que eu tinha saído da escola, eu tinha me inscrito no ProUni, consegui passar. E logo em seguida, tinha pensado em alguma coisa para trabalhar. Sempre conversei com alguns tios meus e falaram, tenta na carreira no banco. Enviei o currículo para aprendiz num banco. Na semana seguinte eu fui chamado. Então minha vida se arrumou muito, né? Não sei se quem é religioso ou não, que tá vendo isso daqui, ou se acredita em sorte ou destino, mas tudo se alinhou muito, né? Eu me formei, pouco tempo depois estava com faculdade e também estava com emprego, e foi ali, trabalhando também no banco, que eu desenvolvi outras habilidades também com relação a finanças, e algo que para mim era uma dificuldade muito grande há 10 anos atrás, hoje é a minha profissão. Hoje eu ajudo os clientes alta renda a investirem, ou a qualquer tipo de cliente, se tornou para mim algo do meu dia a dia, né? Que há 10 anos atrás, que você for ver, é um período curto de tempo, era algo totalmente impossível. E foi por meio do estudo que eu consegui. Adalberto, depois eu pergunto para a Emily também, em qual momento ali também, depois que você começou a administração, entrou no banco e tudo mais, que você falou, não, eu quero trabalhar com investimentos, né? Vou trabalhar lá ajudando as pessoas a investirem, construindo patrimônio e tudo mais. Em qual momento, trabalhando no banco, você falou, não, é essa área que eu quero seguir, de investimentos. E igual a Emily falou, né? Com 14 ali, ela começou a guardar no cofrinho um dinheiro, a juntar um dinheiro e tudo mais. Em qual momento também da sua vida, trabalhando no banco, você também pegou e guardou uma parte do que você recebia, né, para montar seu patrimônio, né? Então, fala aí pra gente como que aconteceu. Foi desde o começo, eu entrei como jovem aprendiz, é a porta de entrada hoje da maioria das instituições financeiras, pelo menos a das maiores. Tava ganhando R$800 por mês, tinha um VR de R$200 e na verdade eu nem entrei no banco diretamente, né? Eu fazia parte do CIE, que é o Centro de Integração Empresa-Escola, né? Que você é contratado pelo CIE e vai para qualquer empresa, né? No caso eu fui para o banco. E lá no banco, eu comecei atendendo os clientes no caixa eletrônico, era uma agência em Itaquera, ali. E ali eu percebi, conversando com os outros colaboradores, o que era necessário para crescer. Porque essa ambição e essa sede de querer crescer já vinha de antes, né? E eu falei, o que a gente tem que fazer, o que tem que estudar, qual que é o próximo passo. E lá no banco se falava muito, isso foi em 2018, né? Em CPA 10, CPA 20, que são hoje ainda certificações, mudou agora, né? Mudou o nome, agora a Ambima, que é a responsável pelas certificações, mudou o nome, agora, se não me engano, tem a CPA, a CR Pro, não vou entrar nesse detalhe, mas mudou a certificação, e foi por meio de estudo de certificação que eu conheci o mundo de investimentos, para poder ser promovido no banco. Nesse tipo de curso, né?
Você aprende tudo, como funciona o mercado financeiro, o que faz o Banco Central, o que faz o Conselho Monetário Nacional, o que é produtos financeiros, CRI, CRA, COE, LCI, LCA. Então foi ali que eu vi o mundo e que eu não sabia investir, eu pegava meu dinheiro, o que sobrava, investia em poupança, e na minha cabeça ali aos 18 anos era o suficiente, vou pegar meu dinheiro, porque o importante era guardar, né? Não era multiplicar aquilo. Era um primeiro passo, né? Ter uma capacidade de poupança. Mas foi estudando que eu descobri o mundo dos investimentos e falei, se eu ficar no banco, é essa carreira que eu quero, é investimentos. Aí eu comecei a me aprofundar, tirar outras certificações e guiar a minha carreira para chegar onde eu cheguei, né? Então, Emily e Adalberto, né? Voltando tudo isso, né? Para você guardou, o Adalberto também poupou, né? Teve idades diferentes, você ali com 14, o Adalberto um pouco mais velho. Então, o que eu vejo é assim, né? A maioria dos jovens, né? Como vocês, vieram de famílias que não tinha tanto dinheiro assim, né? Não tinha tanto patrimônio assim, ou nenhum patrimônio. Então, você desde cedo trabalhou muito, não foi do estudo, foi mais velha depois dos seus 19 anos, né, que você entendeu melhor sobre o dinheiro. Né? O Adalberto ali, pelas dificuldades que enfrentou da família, um pouco mais velho, tipo, eu preciso estudar, ganhar dinheiro, porque, igual você falou, ele não é herdeiro, nem você. Então, nenhum pai quer que o filho passe de nenhuma dificuldade. Igual os pais deles trabalhou para pagar a faculdade, ou para pagar a escola, né, por um certo período, depois infelizmente estudou em escola pública. Você também é a mesma coisa, seus pais batalharam, tiveram restaurante, e não fez você passar, graças a Deus, nenhuma necessidade. Só que fizeram fizeram vocês como vocês são hoje. Que igual não sei se eu vou colocar bem isso, você desde cedo, tudo que você ganha, agora você tenta multiplicar, né? Tipo, você ganha, você tenta comprar alguma coisa, você tenta investir em alguma coisa, depois você fala como que foi também a experiência, né, de comprar seu apartamento desde cedo, né? O Adalberto também, né, de igual ele deu o exemplo, né, poupou e depois investiu para o dinheiro trabalhar para ele, né? Então, por que tudo isso, né? Diferente dos jovens, né, que a gente vê hoje. Depois, eu queria saber de vocês, qual a maior dificuldade que vocês veem nos jovens de hoje? Porque a educação financeira é importante, né? E foi importante e é importante para vocês, para os jovens hoje, vamos falar dos jovens aí de 15 anos, né, que está terminando a escola e vai para o mercado de trabalho. Qual é essa dificuldade que eles vão ter? Então, eu quero saber disso, Emily, de você, como que foi nessa conquista do primeiro apartamento, né, que você guardou, está multiplicando, e assim, se Deus quiser, vai multiplicar ainda mais, e o Adalberto também, né, poupando, investindo, né, na carreira agora, criando um patrimônio também, para lá na frente, tudo que vocês passaram, né, de dificuldade, os filhos de vocês não passem e tenha, né, uma escola boa, né, na frente uma faculdade boa, né, uma estrutura boa que vocês, por conta de trabalho, por conta de dinheiro, não tiveram, mas nunca passaram assim necessidade a fim de ficar muito ruim, né? Então, conta essa experiência hoje. Do apartamento, igual o Adalberto falou, parece que as coisas se alinharam. O apartamento foi a mesma coisa. Eu tava morando numa kitnet, já morava sozinha, mas era de aluguel. Não pensava em comprar alguma coisa, parecia... Só te cortando, por que você quis morar sozinha? Desde pequena, eu sempre falei que ia morar sozinha. Com 18 anos, eu falava assim, com 18 anos eu vou morar sozinha. Com 18 anos eu vou morar sozinha. Mal sabia eu, com 18 anos... Seu pai escutou e falou, você fez 18 anos, ele falou tchau. O meu pai sempre brincou, falando que ele não me criou pra ficar dentro do ninho. Ele sempre me criou pra descobrir o mundo, pra vida. Ele falou, você tem que viver sua vida, você tem que conquistar as suas coisas, eu não quero que você fique aqui. Ele falou, não quero que minha filha com 20 anos, 18 anos, fique aqui, óbvio, me ama e tudo mais, mas eu quero que você faça suas coisas. Então, eu sempre tive esse pensamento. E com 18, 19, começa você querendo suas regras, você já tá adulta, já tá com adulta, assim, né, entre aspas. Você já tá com pensamento de, eu quero fazer minhas coisas, eu quero a minha casa, eu quero minha privacidade. Então, eu tive a oportunidade, com 19 anos, de alugar uma kitnet e eu fui.
E eu fiquei por lá durante 1 ano. Quando tava perto de vencer o contrato, um amigo meu, que estudou comigo na escola, do fundamental, postou foto que ele pegou a chave de um apartamento. Minha idade, eu falei, ué, como que ele já conseguiu? Fiquei curiosa, mandei mensagem, eu não falava com ele há anos, sem falar, mas eu falei, eu vou mandar mensagem, porque o que ele fez pra mim é incrível. É uma pessoa que você tem que ter como se diz? Um espelho. Como um espelho, como uma referência, isso. como uma referência, exatamente. Então, eu não tenho que ter vergonha de mandar mensagem, vou perguntar como que ele fez. E ele falou assim, eu sou estagiário ainda, mas eu consegui com essa corretora, manda mensagem pra ela, tenho Minha Casa Minha Vida, se você conseguir uma entrada, melhor ainda, mas o meu é na planta. Pelo que você tá contando, você quer algo pronto, eu não sei como funciona. Aí eu falei, não, tudo bem, vou mandar mensagem pra ela, pra saber como funciona. Nesse tempo, eu tinha um computador que eu não tava mais usando, e uma amiga minha falou que queria um computador igual ao meu. Ela falou, nossa, seu computador é tão bonito, eu queria ter um desse. Aí eu fiz assim, ó. Vou usar, agora, vou levar o útil ao agradável. E igual você falou, eu sempre quis fazer o dinheiro rodar. Então eu falei, eu vendo pra você. Um valor um pouco mais baixo, mas aí você, né, já dá no Pix. Ela falou, tá bom. E eu tinha um valor de R$4.000 na conta. Fiquei na dúvida, ou compro um apartamento ou compro um carro. Mas aí no final deu pra ver que o carro eu não quis. Nesse tempo, com R$4.000 na conta, eu mandei mensagem pra corretora. Ela falou assim, como você quer pronto, eu tenho esse estúdio, que é perto de onde eu já moro, só que ele é pequeno, ele é um estúdio. E você pensa, um estúdio, uma coisa pequena, pra financiar a vida inteira, não compensa. A primeira coisa que eu pensei, falei, não compensa. Só que eu fui pesquisar sobre, e uma coisa que eu vi num vídeo, o moço falou assim, não é o seu apartamento pra vida, é seu primeiro apartamento. Exatamente. É o primeiro degrau. Quem disse que você vai viver a vida inteira ali? E aí eu falei, quem disse que eu vou viver a vida inteira ali? É só por um momento. Conversei com ela, fiz o financiamento pela Caixa, usei os 4.000 como entrada, e eu peguei a chave já. E engraçado que foi no mesmo apartamento que meu amigo comprou, a gente não sabia, a gente Legal, foi conversar, sim. aonde que é? Eu falei, é na rua tal. Ele, o meu também é na rua tal. Uhum. E aí a gente foi ver, ele morava no 5º andar e eu no 4º. E aí foi isso, foi uma coisa que eu não sabia como funcionava, eu fui perguntar de curiosa, aí eu descobri a base, assim, fui pesquisar um pouco a mais, me assustei de primeira, porque, um estúdio pagar por 30 anos. Aí depois eu vi o lado bom, o lado ruim, melhor do que ficar de aluguel, na minha cabeça, né? E outra, é um patrimônio, né? E é um patrimônio. E outro, imóvel sempre valoriza. Exato, sempre valoriza. E até valorizou por causa da estação que Exatamente, fizeram é aqui. aquilo que o seu amigo falou, né? Você tá entrando num mundo meio que desconhecido. Desconhecido. Né? Tipo, você vai olhar lá, tipo, R$200.000, minha dívida. Eu tenho 4.000 na conta. Eu vou assumir uma dívida de 200.000. Como que eu vou pagar? Né? Mas é aquele passo a mais que você deu, né, para a construção do seu patrimônio. Sim, né? com certeza. Foi aquele start inicial lá atrás de poupar, de construir, de querer multiplicar o seu dinheiro, que é a construção do seu patrimônio, que é muito importante, né? E se a gente for analisar, a maioria dos jovens da sua idade não tem nem R$4.000 na conta, né? Se a gente for analisar. Tem dívida. Já está endividado. Uhum. Né? E pensar em comprar alguma coisa hoje, nos jovens de hoje, você não encontra por aí. Então, difícil. parabéns. Obrigada. Parabéns que não Parabéns. é para todo mundo. Construir, juntar, né? É igual, eu trouxe vocês dois porque é um espelho assim, os dois estão de parabéns. Né? O Adalberto vai falar agora como ele tá poupando, como ele tá, né, construindo o patrimônio dele, diferente do seu, né, que você foi pro lado dos imóveis, né, da compra do seu apartamento, né, que tá de parabéns, né, o Adalberto tá indo pelo outro lado e vamos ver como que ele foi essa diferença, né. Isso.
O meu, de primeira eu não pensei em comprar um imóvel, nada do gênero, eu pensei em acumular. Como eu disse, comecei na poupança, eu fui estudando e fui mudando, né? Fui para o Tesouro Direto, outro tipo de investimento. Hoje, claro, no banco, isso me ajudou muito também, porque quando você trabalha em uma instituição financeira, não necessariamente banco, tem outras instituições, mas banco é mais conhecido com isso, tem as PLRs, né? Participação de lucros e resultados, e também tem os bônus que você ganha. E eu sempre juntei meus bônus, nunca gastei, sempre investi, diversificando em renda fixa, renda variável, Bitcoin, internacional. Então, diferente da Emily, eu acumulei patrimônio financeiro, né? Hoje eu tenho um patrimônio financeiro investido, não tenho um imóvel, né? Mas também investir em imóveis também é um excelente resultado. Quem compra terra não erra. Então, se você não tiver também muito tato com o financeiro, que você pode aprender, como eu aprendi, eu não sabia nada, você pode também dos imóveis, né? O importante é você investir. O Thiago, ele perguntou qual que é a dificuldade maior que eu vejo do jovem. Eu acho que são duas, né? A primeira é o autocontrole, né? É você viver com menos do que você ganha, abrir mão de muitas vontades de curto prazo para conseguir ter um objetivo maior. Qual que é o seu objetivo? O meu, eu tracei, não sabendo como eu ia chegar, que eu queria ser milionário, R$1 milhão antes dos 30. Estamos no caminho. Falta muito? Muito. Mas tem um objetivo. Será? Ele deu uma pausa. Ele deu uma pausa ali, não sei não. Descubra. Sei não. Vou pegar emprestado. Só que você tem que ter um objetivo ambicioso, que seja desafiador, que não seja impossível. Por exemplo, vou juntar 30 milhões. Não. Que seja ambicioso, que te desafie e que faça você ter onde chegar. Tem uma frase que diz, se você não sabe a que porto se dirige, nem o vento lhe será favorável, né? Então você tem que ter um ponto. Tá? Eu quero comprar um imóvel. Eu quero, sei lá, juntar 1 milhão. Eu quero comprar um carro. Eu quero, não sei qual o seu objetivo. Tenha um objetivo. Porque isso vai fazer com que você foque as suas energias e consiga justamente chegar nessa questão que você trouxe, né? E o segundo, que eu acredito, é a capacidade de poupança. O que é a capacidade de poupança? Que é justamente você gastar menos do que você ganha. Quando a gente fala de investimento, é legal entender o público, em que fase que você está. Se você, hoje, está pagando aluguel, vende o almoço para comprar janta, está com dificuldade financeira no talo, isso não é para você agora. Você precisa primeiro dar um jeito de pagar suas dívidas e conseguir se desenvolver. Fazer um estudo, investir em alguma coisa, para que você consiga ganhar mais dinheiro, para conseguir guardar, tá? Se você está nessa fase, eu ganho 2 mil e meu custo de vida hoje, Adalberto, é 1.700. Você já está com uma capacidade de poupança. Não precisa ser muito dinheiro. R$50 que sobrar, invista. Tenha esse hábito. O hábito é mais importante do que o valor. Porque se você não souber gerir o pouco, você não vai saber gerir o muito. Então tenha esse hábito. Invista, faça a sua reserva de emergência. Tenha essa inteligência financeira de saber que os recursos são escassos, são finitos. E as suas necessidades não são. Você vai sentir fome até o último dia da sua vida, frio até o último dia da sua vida, vai precisar morar até o último dia da sua vida, e dinheiro acaba. Dinheiro não aceita desaforo. Então, se você não dá um jeito de acumular para longo prazo e suprir seus objetivos, você não vai conseguir. Então, você precisa sempre ter essa diligência, né, de conseguir ter essa capacidade de poupança. Eu acredito que esses são as duas chaves que você tem que destravar para conseguir prosperar. Você fazendo isso, se torna um hábito, juntar dinheiro ou investir se torna um prazer, não vai ser mais uma dificuldade, e no longo prazo te ajuda. E falando para o jovem, né, uma coisa interessante entre relação de dinheiro e tempo. Quanto mais você tem um, menos você precisa do outro. O efeito exponencial dos juros compostos, né, que fica falando de juros compostos. O que é isso? É juros sobre juros. Quem está endividado, os juros compostos está contra você. Numa dívida de um empréstimo, de um financiamento, então está a favor do banco, da instituição financeira. Quando você investe, está ao seu favor. E o tempo é o exponencial, é o que multiplica. Então, se você tem hoje 18 anos, começou a trabalhar, você tem a vida toda pela frente. Se você juntar pouco, se você fizer um cálculo, daqui 30, 40 anos, você chega a cifras, às vezes, de milionárias, né, com pouco dinheiro. É que o ser humano não tem essa capacidade de pensar muito à frente, é da nossa... na verdade, é da cultura do brasileiro. Também, Eu tava dando uma aula esses dias, só para te cortar, eu tava dando uma aula esses dias, né, pro 3º ano do ensino médio. Eu entrei num assunto que no Brasil, eu não lembro os números exatos, tá? Nessa faixa aí até os 18 anos,
apenas 8% dos jovens investem ou sabem o que é investir no Brasil. Já nos países de primeiro mundo, né, Estados Unidos, Europa, né, esse pessoal, já 60% dos jovens já sabem o que é investir. Então, a cultura nossa, né, que já vem lá dos nossos pais, né, só de trabalhar, né, pelo menos para ter o que a gente comer em casa, né, sustentar os filhos, já vem dessa cultura nossa de não saber trabalhar com dinheiro, né? Então, isso que o Adalberto falou é essencial agora para o futuro, né? Então, é muito difícil hoje o jovem querer investir, né? Então, o que ele colocou? Ele colocou muito bem. Então, essa cultura já é nossa, dos meus irmãos, do meu pai, dos meus avós, né? Quem lá atrás era um pouco mais... conseguia trabalhar melhor com dinheiro, né? Comprou muitas terras. Se destacava. Sim, se destacava. Exato. E hoje a informação, o acesso tá para todo mundo, gente. Você pode entrar no YouTube, não vou citar aqui canais específicos, mas tem muitas pessoas que ensinam. Você vai destacar o nosso canal. Isso, você pode vir aqui na Harvard Educação Financeira aprender também, né, a investir. E eu deixo aqui também de super boa vontade, quem tiver dificuldade com investimento, tiver dúvidas também, eu posso ajudar também. E você consegue aprender, tá? Você consegue aprender e muitas vezes de graça. Claro que você vai precisar de um acesso à internet, né? Isso é o básico para você ter acesso à informação. Mas o que eu digo é que você não vai precisar comprar nada, aprender, você consegue desenvolver e muitas vezes fazer com que seja a sua profissão também, como eu fiz no meu caso, né? E só para não perder o fio da meada do tempo, é isso. É justamente que você, jovem, que está começando a trabalhar agora, você tem tempo. E é o mais importante. Você começar a investir aos 50 anos para se aposentar aos 65, você tem 15 anos ali. Dos 18 aos 65 é muito mais tempo. Então, é importante você conseguir investir desde o começo, tá? Ter esse hábito de guardar dinheiro, de separar uma parte para o seu eu do futuro. Você não paga o seu cartão de crédito? Você não paga seu aluguel? O financiamento do seu carro, da sua casa? Você não tem esse compromisso com pessoas que você nem conhece? Então, tenha um compromisso com você. Separe 10%, 20% se você ganha e invista em você mesmo. Invista no seu futuro, que vai fazer toda a diferença. E só entrando nesse ponto também, eu quero ouvir o da Emily também, um conselho que ela vai dar, né, para os jovens aí. Vamos pensar de 15 anos, né, até os 17, 18 anos, que é o pé para a faculdade, o pé para o primeiro trabalho, né? Isso que ele falou é muito importante, né, do tempo, né? E vocês são jovens, né? E quanto mais jovem a gente saber lidar com dinheiro, melhor, né, a gente vai tá com um passo na frente dos demais. Você tem tempo para errar. Igual a Amy, né? Eu quero saber dela por conta que ela começou a trabalhar muito cedo, só que lá na frente ela falou, opa, eu preciso de alguma coisa, de um trabalho, preciso comprar meu apartamento e tudo, com meu esforço, eu vou gerar riqueza para minha vida. Sim. Né? Então, eu quero que você fale aí para os jovens de 15 anos, a dica que você dá, né, para esse pessoal aí que está assistindo a gente. A primeira coisa, com certeza, é autoconhecimento. Da mesma forma que eu descobri que precisava trabalhar e o Adalberto descobriu que precisava estudar, a gente teve um autoconhecimento de saber como que seria o nosso futuro. A segunda coisa, se você for pro lado do trabalho, que é onde eu conheço, não tenha preguiça, não tenha aquela coisa, eu tô perdendo a minha vida. Você não tá perdendo sua vida, você tá conquistando pra lá na frente você ter as coisas. Eu já escutei muito, Emily, você não vai viajar com a gente esse final de semana? Não vou, porque eu preciso de dinheiro, eu preciso trabalhar. Aí fala, mas você tá perdendo a sua infância, infância não, né? Sua adolescência, a sua juventude. Eu falei, mas lá na frente eu quero conseguir não viajar um final de semana, mas viajar 30 dias. Eu quero ter essa tranquilidade. Então, eu sei que se eu me esforçar agora, lá na frente vai ficar um pouco mais fácil. Isso tanto no esforço do estudo, quanto no trabalho. Exato. Os dois, lá na frente, têm o mesmo objetivo. Você tirar isso da sua cabeça, que você precisa festa, precisa viajar, tudo agora com 15 anos. Não precisa, não é agora. Obviamente, tem que ter a diversão. A vida não vai acabar. A vida não vai acabar 15, porque você não foi na balada. Você não vai lembrar disso. Eu tenho muitas festas que óbvio, eu era adolescente, então meu pai já ouviu eu chorando. Eu quero ir pra festa. Meu pai falou, não, você vai trabalhar. Mas hoje em dia, é igual o Adalberto falou, eu nem lembro mais que festa que eu queria ir.
E eu agradeço por ele ter sido firme nisso, de você tem que trabalhar, você tem que fazer isso, porque eu tô pensando no seu futuro. E até o que eu achava que eu ia conquistar com 50 anos, 40 anos, eu conquistei com 30 não, com 20. Foi uma coisa que... E isso, conquistar alguma Exatamente. coisa, é tão gratificante. É uma coisa que você faz... Deu certo. E pensa assim, vocês, né? Você com o seu apartamento, o Adalberto com o investimento dele, vocês estão na frente de 95% da população brasileira. Hoje, se a gente for ver por dados, mais de 80% da população, né, das famílias brasileiras estão endividadas, né? Então, vocês estão um passo muito lá na frente, né? Dos jovens, até mesmo dos adultos, né? Vocês conquistaram tudo isso com a ajuda do seu pai, colocando... né, você para trabalhar cedo, até mesmo da família do Adalberto, que não deixou faltar nada para ele, para estudar, né, por um tempo numa escola particular. Então, vocês tiveram tudo isso sem educação financeira nenhuma. Né? Vocês aprenderam na marra Isso. poupar o dinheiro, a trabalhar de uma forma inteligente com o dinheiro, né? Exato. Então, eu queria saber, agora em poucas palavras, tá? Qual a importância, primeiro o Adalberto responde, depois a Emily, qual a importância do dinheiro, né, da educação financeira para um jovem ali, Adalberto, de 15 até, vamos colocar, 19 anos, né, que é o primeiro passo ali do primeiro emprego, faculdade. Em poucas palavras, qual dica mais valiosa que você dá, que você aprendeu, né, com a dificuldade que você enfrentou na infância, até agora tá super bem aí, em busca do seu R$1 milhão. Eu acho que eu acho que tá próximo perto, de eu acho que tá conseguir. perto. Bom, se fosse para falar em poucas palavras, comece antes de estar pronto. Comece. Tanto a estudar, trabalhar, juntar dinheiro. Não espere o momento ideal. O momento ideal nunca chega. E o tempo passa muito rápido. Então, comece o quanto antes, tá? Dê valor. Quando se trata de dinheiro e da vida pessoal, não tem piadinha, não tem brincadeira. É a sua vida, cara. É você. Se você não nasceu de berço de ouro, não é herdeiro, você vai ter que correr com as próprias pernas. Ninguém vai te ajudar. Você vai ter que correr com as próprias pernas. Assim como a Anne correu, o Thiago correu, eu corri. Porque é assim, tá? E tem oportunidade para todo mundo. Você consegue prosperar. Nós somos o exemplo disso, né? Então, essa é a dica. Comece antes de estar pronto. Pense na sua vida com seriedade, principalmente a vida financeira. Lembra, dinheiro não aceita desaforo. Ele acaba, tá? Então, saber trabalhar com ele desde o início vai ser o diferencial para a sua vida e você alcançar os seus objetivos, aquilo que você sempre sonhou. E outra, tem tempo de errar, né? Tem. Igual você falou, não vou deixar, tipo, eu quero tentar alguma coisa, tenta. Vocês são jovens, né? Dá tempo de errar. Exato. Eu quero fazer uma coisa, eu vou fazer outra. Não, e você vai tentando, né? Você não vai deixar pra tentar quando você tiver 60 anos, 50 anos. Lógico que você pode tentar com 50 e acertar, ficar milionário, ganhar muito dinheiro. Sim. Mas é muito Já mais... começa. Exatamente. É muito mais fácil você arriscar alguma coisa Mas jovem, né, lógico, sabendo lidar com o dinheiro, do que você deixar lá pra frente, né, num tempo mais distante com toda certeza. Da sua juventude. Uhum. E você, Emily, em poucas palavras aí, o que você acha? Aqui na conversa dá pra perceber que precisa de coragem, conhecimento e uma atitude. Então, junta tudo isso que cada um falou. Busque primeiro o conhecimento, pra você não ter tanto medo, que eu acho que a falta de conhecimento dá medo, sim. Eu digo isso por experiência própria. Depois que você pesquisar no YouTube um videozinho rapidinho, você já vê muitas oportunidades, muitos caminhos diferentes. Então, o conhecimento, depois a coragem. Você tem que fazer. Se você não fazer por você mesmo, ninguém vai fazer. Não vai. Não tem ninguém. Então, você tem que ir. Exato. Tem até uma música que você é o único representante do seu sonho na face da terra. E é mesmo. Eu quero ter uma casa no mar, na frente da praia. Ninguém vai te dar, cara. Ninguém vai te dar. Mas ninguém quer arriscar, fora o medo, mas tem aquela parte que é cômodo pro cara não fazer nada. Eu vou, aquela síndrome de Peter Pan pro resto da vida. A gente tem amigos aqui, se eu falar o nome, que vive nessa síndrome, que a mãe leva a comida pra ele na cama desde cedo. Também não pode ser no corte, senão ele vai saber quem que é ele.
né? Então, essa dificuldade todo mundo vai ter. Você quer alguma coisa a mais do que os outros? Os Você outros tem vai que ir atrás. Né? Eu fui, né? Foi até legal, né? Para todo mundo saber, né? O pai da Emily, né? Trabalha comigo, é meu sócio, né? A gente tá juntos aí. Foi num café que a gente tomou, né? Que eu falei, ó, eu acho que eu vou seguir esse caminho, eu vou carreira solo e tudo mais. O que você acha? Ele, não, vamos para cima e tudo. Eu desenvolvo toda a parte de layout, né? Parte de marketing. Eu deixo com ele que toca todas essas coisas, e foi nisso. Tipo, eu poderia ficar na minha zona de conforto e trabalhar para os outros, mas é o que eu não queria. Eu queria um passo a mais, né? Eu queria ter a minha empresa, né? E sei da dificuldade que tudo é, porque a gente lida, né, com educação financeira para jovens e para as empresas, né? Não só uma empresa precisa de educação financeira, as pessoas precisam de educação financeira. Essencial. Entendeu? Então, não adianta a empresa estar bem e a pessoa estar ruim. Não, tem que ter esses dois pontos. Lógico que empresário sofre. Seu pai foi empresário ainda de restaurante, passou por uma pandemia. A empresa pode estar ruim, ele está bem. E às vezes ele vai estar bem, a empresa vai estar ruim. Mal. Então, são etapas, né? Mas o que vocês estão fazendo é muito legal. É construir o patrimônio desde jovem. Porque pensa assim, o Betinho o Adalberto quer montar uma empresa, a Emily também, então vocês vão construir um patrimônio. Porque lá na frente, se a empresa der errado, vocês estão mais tranquilos. Você tem um patrimônio, você tem sua casa, você tem sua garantia. Casa, você tem um dinheiro, exatamente, você tem uma garantia de alguma coisa, né? Tipo, se vier outra pandemia que vai ser ruim para todo mundo, você fica mais tranquilo. Você passa as turbulências, né, da vida mais tranquilo. Então, a educação financeira é muito boa, né, para todo mundo, né? Não só para as pessoas, quanto para as empresas, para todo mundo. Né? Sim, educação financeira é para todo mundo. Então, o legal aqui, pessoal, tanto a Emily e o Adalberto, que seguiram caminhos diferentes, um foi para o lado do estudo, a Emily foi para o lado do trabalho, né? Não existe o certo ou o errado. Vocês têm que começar de um jeito, ou no trabalho, ou nos estudos. Então, vocês têm que começar, dar aquele primeiro passo, né? Não tem o certo ou errado da vida, né? Não. Vocês têm que pensar na consciência e trabalhar com inteligência o dinheiro de vocês, né? Igual você falou, eu quero dar uma vida melhor por meu filho. Então, eu vou arriscar, vou trabalhar, eu quero ser médico, quero ser engenheiro. Não quero, vou ser Uber. Por que não? Tem Uber que ganha bem. Sim. Tem Só gente que ganha tem que bem. saber trabalhar como Uber. Exato. Não quero trabalhar, quero montar um podcast, quero trabalhar com a internet, então tem que estudar. Né? Nada vem fácil, né? Sim, nem o caminho da Emily foi fácil até o seu primeiro apartamento, nem o caminho do Adalberto dos estudos foi fácil até ele conseguir poupar e guardar dinheiro. Então não tem qual caminho eu vou seguir. Igual ele falou, qualquer caminho basta se eu tô perdido em algum caminho. Pelo menos comece e vai por um caminho. Exatamente. Né? Tem um objetivo, comece, se dedique, porque não é fácil, nenhum caminho, nenhum outro. Não é fácil trabalhar com 12 anos, não é fácil se formar na faculdade, não é fácil tirar a certificação, você tem que estudar 2 horas por dia, perder final de semana por meses. Você vai chegar uma hora que você vai achar que, não sou capaz, não vou desistir. Não desista, vale a pena. E a gente é muito novo ainda, tá no começo da vida, mas falando ainda pro jovem, igual como nós, né? Eu não sou tão jovem ainda, 26, né? Para vocês que são muito mais jovens que eu. Só tenho 22 anos, mais velho. Eu tenho 20, eu sou jovem. Comece, cara, e se esforce, né? Não tenha pena de si mesmo. Olhe para si mesmo e fala, eu vou alcançar tal objetivo e vá para cima, tá? Sem nenhum tipo de medo e sem nenhum tipo de amarra. Foque no seu objetivo e trabalhe muito para isso, estude muito para isso, porque o trabalho devolve. Então, e não tem nada fácil. Não tem nada fácil. É tudo muito difícil. Nada é dado. É tudo, cada espaço de pedacinho é no dente que você vai conseguir. Isso, novamente, eu tô falando pra você que veio igual a mim, que não é herdeiro, que começou a vida do zero. Desculpa, só te cortando. Herdeiro também, se não souber trabalhar o dinheiro, ele vai perder todo o patrimônio que alguém algum dia construiu pra deixar pra ele. É o que a gente mais vê. Às vezes, as empresas na terceira geração já não existem mais.
Porque o cara que se esforçou no início, que geralmente é o bisavô, é esse que abriu mão da vida. E os outros que pegaram de mão beijada, acham que tudo é fácil, começam a gastar e acaba, às vezes, com uma empresa de gerações da família. O que eu quero dizer com isso? É justamente, tudo que você fizer vai ser difícil. Agora, escolha seu difícil. A gente estava falando assim, é difícil estudar desde cedo? É difícil. Mas ter 40 anos de idade e não ter dinheiro para pagar o aluguel é difícil também. É difícil trabalhar com 12? É difícil. Mas quando precisar de dinheiro para você comprar alguma coisa e não poder, também é difícil. Então, tudo na vida é difícil. Tudo, tudo. Então, escolha seu difícil e vai para cima, né? Agora, para a gente estar acabando aqui, né? Eu quero saber, Emily, também, qual conselho, né? A gente está falando de educação financeira, né? Saber lidar com o dinheiro. Qual conselho você daria, se eu tivesse 15 anos hoje? Eu tô falando da geração que a gente se encontra hoje, né? Dos jovens não querendo trabalhar, a família às vezes muito distante, né? Então, qual conselho se eu fosse um jovem de 15 anos, perdido, não quero trabalhar, não quero sair de casa, não quero estudar, não quero fazer nada, mas eu quero um conselho de alguém que tá melhor que eu. Qual conselho você me daria? Eu iria pro lado do trabalho, porque para mim estudar é um pouquinho mais complicado. Então, eu daria o conselho de procure qualquer trabalho. Qualquer trabalho tá válido. Às vezes a pessoa fala, mas eu vou catar latinha no chão. É válido, você ganha dinheiro, você vai ter sua independência. A sua independência é a melhor coisa que você pode ter na vida. Você ter a liberdade de fazer as coisas que você quer. Você não depender, por exemplo, do seu pai, mesmo com 15 anos, do seu pai pra comer um lanche. Eu falo, pai, me dá um dinheiro pra comer um lanche? E você tem que falar, não, hoje não. Se você tiver. Eu não tenho, né? Eu não tenho. O pai que fala, eu não tenho como te dar. Você ter a liberdade de ir lá comprar. Ou de ajudar dentro de casa também. Isso é gratificante. E isso é uma coisa que só você sente, a felicidade que só você consegue entender. Obviamente, a família fica feliz por você também, os amigos próximos, mas... Tudo conspira a favor, né? Tudo conspira a favor, mas o que você sente, só você vai saber. Então, você tem que seguir algum caminho. Largar de preguiça, de ver esses vídeos na internet falando pesquisar no TikTok, como ganhar dinheiro fácil e rápido. Não Exatamente, tem. É o que mais tem hoje. Não tem. Esses coaches que vendem, pega o meu corte e vende na internet, você vai ganhar dinheiro. Mas é isso, essa dificuldade que o jovem tem, né? Eu me coloquei aqui como 15 anos, porque é o que eu vejo por aí, né? Ninguém quer trabalhar, todo mundo quer dinheiro fácil, e não tem. Não tem. É igual você falou, né? Eu vi uma frase esses dias que é melhor você ganhar um pouquinho do que não ganhar nada, né? Pelo menos você vai evoluindo, você vai, né, ganhando aí, colocando no seu cofrinho um pouquinho. E só pra gente finalizar, educação financeira, se você tivesse a educação financeira na escola, né, lá atrás, né, desde de novinho ali, antes no ensino médio, acha que seria importante ter essa matéria, educação financeira na escola? Com certeza. O que vocês acham? Por exemplo, o meu que não fui do estudo, o Adalberto até encontrou como investir, mas eu ainda não cheguei nessa parte. Se eu tivesse isso na escola, eu ia ter o esforço do trabalho e o estudo de investir. Então, eu ia ter... Potencializar. Eu ia ter os dois e equalizar tudo. Então, isso seria muito importante para mim. Mesmo tendo um pouquinho de educação financeira em casa, com certeza na escola, com o professor lá na frente, todos os dias, me obrigando a estudar, isso com certeza ia me ajudar bastante. E você? Essencial. Eu acho que como qualquer outra matéria, história, geografia, ciências, matemática, eu te faço uma pergunta para você, jovem. Quem foi Napoleão Bonaparte? Você sabe quem foi? O que ele fez, né? O que ele fez pela França? Aí ele falou que não sabe. Como pagar... Mais ou menos. Exato. Como pagar menos imposto de renda quando você for declarar? Isso mexe diretamente no seu bolso. Uma coisa é mais importante com a outra? Depende. Mas eu queria pagar menos imposto. É na tua vida prática. Então, inclusive para as escolas, né? É essencial. Porque a educação financeira, ela pode mudar a vida de alguém. Como mudou a nossa. E te ajuda em todos os âmbitos da sua vida. O dinheiro hoje, ele é essencial para tudo. Para você estudar, para sua saúde, para sua moradia, para sua viagem. O dinheiro nada mais é do que um meio de troca, né? Você trocar o dinheiro por experiências, por bens materiais. Saber lidar com isso desde novo
é um gatilho essencial que com certeza é muito importante, que se eu tivesse desde o começo, talvez potencializasse os meus resultados desde o início. Você já teria conseguido 1 milhão. 1 milhão. Com certeza, com certeza já teria, ou não, talvez não sei. Mas teria. o assunto é o seguinte, com o estudo, né, com o preparo, com essa assessoria financeira, essa educação financeira, você erra menos, você tem maior assertividade, consegue ter muita economia de custos, né? Consegue principalmente não ser enganado. Você vai fazer um financiamento, é sério, você vai fazer um financiamento vai em qualquer loja de carro, não generalizando, mas vai numa Vai boca. pagar 3 vezes o carro se você não souber fazer conta. Ele vai começar a te enrolar, juros ao mês, ao ano, sei lá o quê, dar entrada parcela, você foi enrolado. Você vai comprar um Palio 78 a 500 mil reais, porque você não sabe fazer conta. Você vai pagar mais caro. Então, quando você tem essa educação financeira, você fala, não, tá errada essa conta aí. Deixa eu ver o que você tá fazendo, o que você tá embutindo, o que você tá tirando. Então, é até uma forma de dignidade, de você conseguir entrar numa conversa, né, com as pessoas que estão falando de dinheiro, de recurso, e você saber, né, o que você tá falando, saber gerenciar aquilo, né, e não ser passado para trás em nenhum momento, né, porque a gente sabe que o que mais tem aí é picareta, quando se trata de dinheiro. Né? Tem um monte aí. E com essa educação também vai ser uma blindagem que você vai ter, essa autonomia, né, de tomar as decisões com a sua própria cabeça. Ele né? ressaltou bem, né? A independência financeira, né? De eu quero ir no McDonald's hoje, eu não preciso pedir pra ninguém, eu vou lá no shopping, vou no McDonald's e como em paz. E até pra completar, educação ninguém te tira. Exatamente. Ninguém tira a sua educação. Então, é uma forma de se blindar mesmo, de se proteger do mundo, de fazer suas coisas, conquistar suas coisas e saber o que você tá fazendo. Exatamente. Por isso que até é legal agora, né, que a gente entrou nesse ponto e tudo, né, a gente tá dando aula, né, agora com a Nauheimer Educa, né, a gente tá dando aulas, né, pro ensino médio, né, 2º e 3º ano, e a gente montou uma apostila bem legal. Gilson, me mostra a apostila aí, né, essa é a apostila, né, da Nauheimer Educa, né, para os jovens e para os adolescentes, jovens, né, todo mundo, né, até para adulto, né, é interessante Ficou super ter bonito. essa apostila, né, ficou bem legal, né. Então, tudo isso que a gente conversou hoje é de suma importância, né, para a vida. É igual você falou, a educação ninguém tira da gente. E se a gente saber lidar com o dinheiro desde jovem, a gente está um passo, às vezes 2 passos, na frente de todo mundo, né? Então, eu fico muito feliz, né? Eu vi vocês desde novinhos, não sou tão jovem assim, tenho 40 anos. Eu lembro, quase. você tava no meu aniversário de 5 anos. Eu lembro. Então, tava no que eu 5. tava fazendo ontem, quanto mais com 5 anos. A minha memória é boa. Eu estava, pra você ver tava como que eu não também. sou tão jovem, pra eu não sou tão jovem assim, no dia 6 de dezembro de 99? Foi. De 99, eu tava no hospital pra ver o Adalberto nascer. Eu ainda tava Então, longe. faz tempo. A família, graças a Deus quiser, a gente chega lá ainda. A gente não chegou onde a gente quer, mas estamos no caminho. Com certeza. Né? Então, são as dificuldades, igual a gente falou, né? São as dificuldades, né? As nossas experiências que levam a gente a galgar algo maior para a nossa vida, né? Então, se a gente sabe lidar e se a gente tem um norte desde cedo, isso fica mais fácil. Com certeza. Né? Com certeza. E só um ponto importante, vocês trabalharam juntos também, não sei se vocês lembram, mas o Adalberto, ele lavou prato no restaurante do seu verdade. pai. É verdade, Lógico que por dinheiro, né? Nada foi de graça. Não. Nada de Mas graça. faltou um funcionário lá, eu Pagou liguei com pra lanche. ele. Não, além de comer de graça lá, pagou um almoço, ele ganhou dinheiro pra lavar prato. Minha hora é cara, pô. Dinheiro é dinheiro. Estudaram Estudou juntos também lá No mas Santa aí, Clara. no Santa Clara, né? Era pequenininho, né? Foi. É que eu sou 6 anos mais nova, então ele já Ele tava saindo e eu tava você entrando. né? Então, às vezes, tipo, os caminhos se cruzam, né? A gente, é lógico, nosso eu meio é sou fácil. tio do Adalberto, amigo da Emily, parceiro do pai dela, Gilson, né? A gente trabalha juntos aí. Então, a vida não é fácil, né? Ainda mais para os jovens hoje em dia que a situação está cada vez mais difícil. Né? Igual a Emily deu um exemplo bem claro, né? Que querem fazer TikTok, quer ganhar dinheiro fácil. Ainda tem um monte de influencers aí vendendo passa coisas isso. fáceis, mas fáceis
pro influencer que ganha dinheiro. É. Não pro jovem que tá assistindo o tentando. vídeo, tá Exatamente. tentando. Uhum. Então, se ele não trabalhar duro, estudar, Uhum. tentar fazer alguma coisa, ele ficar Isso. naquela zona de conforto, ele não vai ter nada. E você tem que aproveitar que a concorrência tá fraca, cara. Você tá começando, se você se destacar um pouquinho mais que os outros, estudar um pouco mais, trabalhar um pouco mais, você se destaca. Porque ninguém ao seu redor não quer nada com nada. Com Né? Já certeza. tem 5 minutinhos. Então, faça um pouco mais do que os outros, né? Se esforce, pense em você, né? Na sua família, né? Tem uma frase que me motiva muito, que é, se você vencer, quem vence com você? Exato. Entendeu? Você, quando é iluminado, você ilumina todos ao seu redor. Você vai ajudar seu pai, sua mãe, seus irmãos, seus tios. Então, pensa nisso também, pensa na sua família. Se você... se é o que te move. O meu foi os meus pais, né? Meus pais me moveram, né? Eu queria mudar a realidade deles e a minha. E tá Então, no caminho, pô. Com certeza. Busca o seu combustível, põe a faca no dente e vai pra cima, vai dar certo. Deu certo pra mim, Deixa eu pra perguntar ele uma- vai dar pro Thiago. Deixa eu perguntar uma coisa pra Uhum. vocês. Qual um filme, assim, né? Eu adoro assistir filme, os jovens também. Uhum. Qual filme você para assim e te motiva a ter alguma coisa assim? Tem alguma coisa assim? Ou nenhum filme O que vem meu na é o cabeça? Rocky Balboa. É a minha inspiração de vida desde criança. Assisti muito. É um cara que começou do zero, underdog, vira-lata, ganhava pouco, aos 30 anos não tinha nada, conseguiu uma oportunidade da vida e mudou a realidade dele, né? Então o Rocky, entre aspas, é um personagem óbvio, mas ele é mais real do que a gente imagina, né? Na verdade, é a vida do Stallone, né? Exato. O Rock é a vida do Stallone, né? Exatamente. Pobre, Então- vendeu até o cachorro, né? Isso, pra conseguir financiar o filme. Verdade, porque não tinha dinheiro pra dar de comer pro cachorro. A gente vê a pessoa, às vezes, num pedestal, olha onde ele chegou, o cara é milionário, o cara tem muito dinheiro, mas da onde ele começou? Muitas vezes ele começou pior que você e teve uma diferença pra conseguir se destacar, né? Então terminar com isso daí. E você, Emily, tem algum? Eu gosto de um clássico, Forrest Gump. Ele trabalhou Forrest com tudo. foi pra, tudo. Ele já fez tudo, já conheceu um monte de gente, já é empresário. Então, eu acho que a história dele, o contador de histórias. E o Forrest Gump é legal, eu adoro o filme Forrest Gump, eu adoro o Rocky Balboa também, é um dos meus filmes favoritos, tanto o Forrest Gump quanto o Rocky Balboa. O Forrest Gump é uma história legal, né, que você fala, tipo, trabalhou com tudo. Mesmo ele tendo uma dificuldade, Sim. né, uma dificuldade intelectual, ele nunca deixou de fazer as coisas, né? Por mais que seja filme, ficção e tudo mais, ele foi pro exército, ele abriu a empresa de camarão, abriu a Apple depois, né? Ele trabalhou com N coisas, mas por conta do esforço dele. Sim. Ganhou bolsa da faculdade porque ele corria bastante, né? Então, é uma ficção, mas é um filme que ele trabalhou com várias coisas, né? Foi o esforço dele que fez ele chegar a ter as coisas, a conquistar tudo. A mesma coisa o Rocky Balboa, né? É uma história, para mim, eu adoro o Rocky Balboa. É uma história legal de superação, né? Aquele cara que saiu do nada, arriscou e ganhou tudo que ele tinha para ganhar. Então, e tem vários filmes assim, né? De inspiração. Eu acho que a gente chegou a postar, né? Se eu não me engano, foi o King Richards, que é a história da Venus e Serena Williams, que é uma história muito legal, né? Para quem não sabe, a Serena e Venus são tenistas, né? As melhores mulheres, né, de todos os tempos. É uma história muito bacana que o pai dela, pobre, é o que a gente vê, né? O pobre ali não tinha muitas condições, mas o que ele queria é que os filhos deles tivessem as condições que eles não, as oportunidades que os pais não tiveram. Então ele trabalhou árduo ali para as duas filhas, fora a Serena e a Venus, que o pessoal conhece, tem outras filhas dele, que uma se tornou advogada, outra médica, então uma história bem legal, assim, de superação, para quem quiser assistir, é legal. Fome de Poder, né, que a gente tá falando de jovem, né, mas Fome de Poder é de um empresário, né, o Ray Kroc, né, que é o fundador do McDonald's. Na verdade, ele não é o fundador, né, teve os irmãos McDonald's. Eu já assisti esse. É bem legal. Só esse. que o Ray Kroc, ele teve uma visão que os irmãos, verdade, não tiveram. E só que ele tinha mais de 50 anos. Por isso que a gente fala, ele tentou de tudo na vida dele. Não necessariamente a gente vai conseguir jovem. Mas ele nunca desistiu de ser alguém. Né? E depois de 50 e poucos anos, não lembro quantos anos, ele construiu e transformou o McDonald's no que é hoje. Então é bem legal. E o outro?
A Procura da Felicidade também, com o Will Smith, também é legal, né? Esse mais na área do Betinho também. É a história, esqueci o nome do rapaz, que ele era ninguém, a mulher abandonou, tinha um filho pequenininho, né? Pra cuidar, Uhum. e ele queria ser alguém, foi despejado, passou fome, dormiu no metrô, né? E depois ele foi pro lado de corretor, né? Da Bolsa de Valores, e foi crescendo, Uhum. e se tornou bilionário aí. E é bem legal esses 3 filmes, né? É uma inspiração, né? Às vezes, quando o jovem tá ali, não sabe o que fazer, tá precisando de uma inspiração, assiste esses 3 Sim. filmes que a gente falou aqui, que você vai ter aí pelo menos uma inspiração, né? Fala, não, eu preciso fazer alguma coisa. Vou sair da minha zona de conforto, né? Porque é isso que eu espero dos jovens, né? Eu tenho quase 40 anos, 39, tá? Ainda não cheguei nos 40. Mas a gente trabalha com a Nauheimer com muitos clientes, né? Passam pela gente várias pessoas, né? Agora a gente está com a Nauheimer Educa, que passam vários jovens também pela gente. E eu vejo essa dificuldade, né? Das pessoas lidar com dinheiro, do empresário lidar com dinheiro. Então é muito difícil você manter uma empresa. Assim como é muito difícil a gente manter a nossa pessoa aqui com dinheiro, né? Construir alguma coisa. Então, por isso que eu agradeço vocês por terem vindo hoje, compartilhado com a gente aqui a experiência de vocês. Eu fico muito feliz, né, que vocês estão construindo, até fico emocionado aqui, que eu vi vocês crescendo pequenininho, mas parabéns. Obrigada. Muito obrigado. Foi um prazer aqui participar, contar um pouco da minha história, da minha trajetória. Novamente, deixo aberto, se você quiser aprender sobre mercado financeiro, tiver alguma dificuldade, precisar falar comigo, entre em contato com o Thiago e a equipe, eu ajudo vocês, vai ser um prazer imenso, tá? Eu gosto muito de ver pessoas que começaram do zero, assim como eu, e acredito que a gente consegue mudar a nossa realidade de quem está ao nosso redor. Pode ter certeza que eu vou ajudar, tá? Eu gosto muito dessas pessoas, né, que começaram, tenho certeza que você deve ter uma história parecida com a minha ou com a da Emily, e vamos juntos, a gente se ajuda e a gente vai vencer, vamos pra cima. Muito obrigada pela oportunidade. Da mesma forma que eles podem ajudar também, ajudo no que posso. Só comece. A partir do momento que até você assistir esse podcast, eu acho que já é um começo de estudo, já é um começo de uma coragem, uma atitude. Então, esse é o meu conselho. E uma coisa que eu sempre gosto de falar, que é muito bom ser a mais nova na mesa. Então, isso no trabalho, isso nos amigos, na vida. Sempre tenta ser o seu melhor. E é legal, né? Se a gente for só complementando, eu sei que o nosso tempo tá curto aqui, né? Você ser a mais nova da mesa e às vezes ter várias pessoas mais velhas na mesa e você, tipo, já tem seu apartamento. Sim. E o outro cara ali que não quer saber de nada, né? Bem mais velho que você e não tem nada, né? Sim. Da mesma forma, tipo, o Adalberto tem 26 anos, chegar numa mesa com outras pessoas que têm menos que ele, graças ao esforço e trabalho de vocês. E quem tem mais virar um objetivo, você Exatamente, olhar eu quero alcançar isso, igual, por exemplo, do meu colega que tinha conseguido ele se tornou uma inspiração pra mim. Então, igual alguns amigos compraram também depois que eu comprei, porque teve a inspiração. Então, assim, sempre busque sua inspiração e tente ser a inspiração de alguém. Até mesmo o Rock Balboa pode ser a inspiração de Pode ser. Até o Forrest Gump também. O Forrest Gump também. Então, pessoal, que o Adalberto e a Emily sejam um exemplo de vocês. Eu vou deixar no link aqui, né, as redes sociais dele, a da Nauheimer Educa, a da Nauheimer Assessoria, né, quem quiser tirar dúvida pode entrar em contato comigo, com o Nauheimer, com a Emily também, né, então a mensagem que a gente deixa aqui é que vocês busquem, né, vamos falar de inspiração, a inspiração de boas pessoas, né, que elas, que vocês prosperem, mas que busquem inspiração em pessoas boas, não naquela pessoa que tá fazendo TikTok, te vendendo dinheiro fácil, pessoas da vida real, né? Exatamente, então pessoas da vida real, às vezes do seu cotidiano ali, né? Então, isso é muito importante, né? Isso é muito bom, né, para a juventude. Buscar inspirações, né, que façam vocês crescerem, né? Tanto para o trabalho quanto para o estudo. Então, por isso que a gente vai terminar, né, com essa frase, eu acho que é legal. Né, buscar inspirações que sirvam você a ter ideias
né, de buscarem coisas boas para a vida de vocês e, lógico, sempre educação financeira, que vocês aprendam a trabalhar com o dinheiro desde cedo e trabalhem de forma inteligente, né? Eu acho que é isso que a gente busca, né? A gente trilhar um caminho, buscar o sucesso, né? Lógico, se inspirando nas pessoas, mas buscar o nosso sucesso pessoal, que vai ajudar a nossa família, né? A família de vocês, igual o meu filho, a minha esposa, né? Ter um lar mais feliz, e a gente viajar, né? Ter sonhos, construir juntos, né? Então, nada vai tirar isso de vocês. Trabalho, esforço, estudo, que aí vocês conseguem aí, né, galgar um caminho bem legal, mas sempre trabalhando duro e estudando, que nada vai vir de graça. Sei. Certo? Certo. Isso aí. Obrigado, pessoal, mais uma vez, né? Fico muito Imagina. feliz de novo, né, de vocês terem aqui. E valeu. Até a próxima aí. Tchau, Obrigado, tchau, pessoal. obrigada. Até mais. Obrigadão aí. Abraço para todos. Abração.